Vamos à próxima questão, mais uma questão de porcentagem da FGV. Então, a gente tem aqui 2024, acho que na digitação engoliu ali o F, mas é da Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo, agente de apoio socioeducativo. A questão diz o seguinte: um trem mantendo a sua velocidade constante levou 1 hora para atravessar a distância que separa as cidades M e N. Para percorrer esse mesmo trajeto, levando 10 minutos a menos, seria preciso que tal velocidade fosse. Então, gente, para a gente entender, vamos precisar verificar o seguinte: as informações dadas na questão. A primeira informação é que ele disse que a velocidade é constante, certo? Primeira informação, eu tenho aqui uma velocidade constante, em que levou 1 hora, o tempo aqui de 1 hora, certo? Para sair da distância de, colocar aqui de M até N. Levou 1 hora, com uma velocidade V qualquer. Para percorrer esse mesmo trajeto, que trajeto? De M a N, que eu posso dizer que esse trajeto aqui é um trajeto S, delta S, que a gente utiliza como notação para espaço, mas poderia ser qualquer variável, tá? Eu vou chamar aqui de S, que é a distância. Para percorrer esse mesmo trajeto, levando 10 minutos a menos, seria preciso que a tal velocidade fosse. Então, eu teria o seguinte: dessa situação, a gente vai ter que a velocidade, eu vou colocar aqui como esse delta de variação, tá? Seria a variação da distância, delta S, sobre a variação do tempo. É uma velocidade qualquer. Só que a questão disse o seguinte: se ele fosse para percorrer a mesma distância, ou seja, a distância delta S, com o tempo de 10 minutos a menos. Então, 10, delta T, menos 10. Qual seria, né? Preciso que tal a velocidade fosse. Qual seria a questão da velocidade? Aumentaria, diminuiria para que isso ocorresse? Ou seja, para ele chegar 10 minutos antes, a velocidade vai acontecer o quê? Ela vai aumentar, vai diminuir, né? Quantos por cento? Percebam que todas as alternativas é dada em porcentagem. Então, a resposta vai ser um percentual. E ele já está dizendo aqui em todas as alternativas que vai aumentar. Então, a gente vai analisar os dados da questão e vamos agora para a resposta. Vamos supor, né, que eu vou ter aqui uma velocidade 1, em que no primeiro momento eu calculei com a distância ΔS, que é de M até N, e foi quanto tempo, gente, que ele disse que gastou? Na questão tá aí, né? Ele disse que foi 1 hora. Vou colocar aqui essa 1 hora para minutos, tá? 60 minutos. Então, aqui, na primeira velocidade, ele percorreu gastando 60 minutos, certo? Essa é a primeira situação. Por que, professora, passou para minutos? Porque ele dá uma outra informação aqui em minutos. Então, é muito mais rápido a gente passar para minutos do que passar para a hora, tá? Esses 10 minutos para a hora. Então, a gente passa logo para minuto. A segunda situação que a gente tem aqui na questão é a seguinte, que com a velocidade 2, que eu não sei também quanto foi, ele percorreu a mesma distância, ΔS, agora com 10 minutos a menos. Se o primeiro momento eu percorri com 1 hora, segundo momento eu percorri com 10 minutos a menos, eu vou percorrer em quanto? 50 minutos. Então, no segundo momento, eu vou percorrer com 50 minutos. Percebam que a única coisa que não variou aqui das situações foi a distância. Por quê? Primeira situação, eu saí de M para N. A segunda situação também eu saí da cidade M para a cidade N. Então, a gente pode resolver essa igualdade aqui. Eu vou ter o seguinte, fazendo a multiplicação aqui,
eu vou ter que ΔS nessa primeira situação é igual, vou colocar aqui, ΔS vai ser igual a 60V1. V1. E aqui eu vou ter o quê? Que ΔS é igual a 50V2. Percebam, ΔS é igual a ΔS. Então, eu vou ter que 60V1 vai ser igual a 50V2. Ok? Como eu quero saber o valor da segunda velocidade, então, deixa eu colocar aqui. 60V1 é igual a 50V2. Como eu quero saber o valor da velocidade 2, eu vou passar os 50 dividindo. Então, eu vou ter que V2 vai ser igual a 60V1 sobre 50. E aí eu posso dividir por 10, que é o vulgo cortar os zeros, né, que a gente fala no popular, mas na verdade a gente está simplificando por 10. E aqui a gente vai ter o quê? Que V2 é igual a 6/5 de V1. Essa alternativa aqui não tem, então o que é que a gente faz? A gente vai fazer essa divisão. Quanto é que é 6 dividido por 5? 6 é maior do que 5, então 1 vezes 5, 5 para 6, sobram 1. 1 não dá para dividir por 5, coloco 0,10 dividido por 5, 2. Certo? Então, eu vou ter como retorno o seguinte, que V2 equivale a 1,2 de V1. Ainda não temos isso aqui na alternativa, mas vamos raciocinar. 1, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. 1,2 equivale a quanto? Um aumento de quantos por cento? Já entendi que aumentou, né? Se fosse vezes 1, seria que V2 é igual a V1. Só que é vezes 1,2. Então, aumentou quanto? 0,2. Aumentou, isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 0,2. Tá? E equivale a quê? 0,2, passando para percentual, é só a gente multiplicar por 100, que equivale a 20%, pessoal. Então, a alternativa correta é a letra B. Vejam, é uma questão que aparentemente ela pode ser confusa, mas é só aplicação direta de algumas questões. Gabi, prof, se eu não tivesse feito pela formulazinha, como é que eu poderia ter feito? Regra de 3, tá? Isso aqui não é nada mais, nada menos que regra de 3, ok? Bons estudos, até a próxima questão e fica com a gente.